e senhores do Brasil, it's time! É isso, Little Bros, it's time! Um oferecimento da BK8. A casa de apostas mais confiável do Brasil tá dando essa moral pro Super Lutas. Então se você clicar aí no QR Code, promoção especial pra você, primeira aposta garantida e tem bônus especial, viu? Vai lá. E hoje o It's Time trazendo um convidado mais que especial. Marcos da Mata, o Parrumpinha. E aí está o homem, direto dos Estados Unidos, falando com a gente, final de ano. Tá até uma decoração bonita lá na casa dele, né? Tá bem legal. Tá bem bonito. E um final de ano mais que especial pro Parrumpinha, né? Como é que estão as coisas? Como é que tá esse fim de ano por aí? Maravilhoso, né? Bem ocupado, né? Porque a gente sai de um camp e já entra em outro, né, cara? Principalmente camp de cinturão é sempre bem movimentado, agitado, né? A gente teve a defesa de cinturão do Pantoja, né, cara? Uma coisa maravilhosa, a maneira como ele se apresentou, a maneira de se portar na semana da luta, a evolução que ele teve e não dá muito tempo para comemorar, né, cara? Porque já entramos no camp do Arman Tsarukyan, que vai lutar pelo cinturão no primeiro PPV do ano contra o Islam Makhachev. Então, a todo vapor. Esse final de ano aí não vai ter muito descanso, não. Sem férias nenhuma. Não, é difícil ter férias, né? Férias eu Caramba. tiro quando dá para tirar, assim, de repente, uma semana aqui, outra semana ali, mas férias assim de final do ano. Geralmente final do ano é muito ocupado, tem muita gente lutando. Mas eu tô muito interessado para saber da preparação do Tsarukyan, quero saber como é que foi com o Pantoja. Nós vamos falar de futuro, vamos falar de 2025, mas vamos começar do começo, pra gente seguir uma ordem nessa entrevista aqui. Como é que tudo começou, hein? Você não tá tendo férias? Porque a American Top Team é enorme, ela é gigantesca, ela representa muito pro esporte mundial do MMA, e não é exagero nenhum dizer isso, né? Como é que essa história começou? É uma dissidência da Brazilian Top Team? O projeto inicial era ser uma academia grande como é agora? Como é que tudo começou? Conta pra gente. Então, a América Top Team foi criada, né, em 2001, final de 2001, começo de 2002, né, pelo Dan Lambert, né, que reuniu os Silveira Brothers, que é o Conor e o Marcelo, e o Libório. E, obviamente, o Libório fazia parte da Brazilian Top Team, mas não teve dissidência nenhuma. Ele saiu da Brazilian Top Team para montar a América Top Team junto com o Conan, o Marcelo e o Dan, né? Obviamente, o Dan é o visionário, é o dinheiro por trás de tudo, mas não é só o dinheiro, é a visão, é o prestígio, é um cara sólido, com uma visão muito profissional de tudo que ele sempre quis, né, para o futuro da América Top Team, né, do crescimento e tudo. Então, lá em 2001, a gente fez história, né, sendo a primeira academia do mundo em botar tudo no mesmo lugar, ou seja, jiu-jitsu, boxing, wrestling, preparação, tudo isso, né, foi criado para o atleta ficar no mesmo lugar. Né? Então não tem que, por exemplo, fazer jiu-jitsu em um lugar, fazer Muay Thai em outro lugar, preparação em outro lugar, fazer sparring em outro lugar. Então, tudo no mesmo lugar. E não só isso, né? Uma academia monstruosa para os parâmetros da época, né? Também começar com profissionalismo. Os atletas ganhavam dinheiro, os atletas ganhavam suplementos, ganhavam plano de saúde. Então, tudo isso, né? Ganhavam um, um cartão para comprar comida no supermercado, enfim, foi uma coisa assim, né? Bem pioneira, né? É muito mais E que com o preparação passado física, né? Gerenciamento de carreira, né, cara? Gerenciamento da marca do atleta, né? Que é o nome isso, dele. a gente na época também fazia parte de gerenciamento e tudo. Então, foi um marco, né? Antes da América Top Team, depois da América Top Team. Só que o que acontece? A gente já meio que nasceu um pouco grande, né? Era um bebê grande, né? E a gente começou a engatinhar, começou
os eventos locais, a gente começou a ter sucesso nos eventos locais, até ter o nosso primeiro atleta no UFC, né? E a partir daí foi um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, a gente foi começando a corrigir os erros que a gente errou muito, né? No começo, com relação a várias coisas, treinamento, contratação de treinadores que não deram certo, deixar atleta cagar regra na academia, e ego para cá, ego para lá. Então a gente foi errando bastante, mas corrigindo os erros até chegar, né, numa fórmula de tal de organização do que a gente faz hoje em dia, né, para a gente ter os resultados que a gente teve nos últimos 10 anos, né, que foi realmente a ascensão maior da América Top Team, tendo campeões em todos os eventos do mundo. Você pode botar qualquer evento do mundo, a América Top Team lutou pelo cinturão, ganhou um cinturão, de repente foi pelo interino, de repente foi um cinturão do Grand Prix, de repente foi para um cinturão mesmo, né? A gente está falando de eventos no mundo todo, Estados Unidos, Japão e tudo, entendeu? Obviamente, nos últimos 10 anos, a gente deu uma crescida astronômica e fizemos história mais uma vez, sendo a primeira mega academia, ou seja, a gente foi a primeira academia que, além de tudo que a gente fez antigamente, a gente conseguiu botar alojamento, né? After school, né? Que é para negócio de criança, lanchonete, tudo dentro do mesmo lugar. E hoje em dia a nossa academia não é a maior do mundo, porque tem outras academias, por exemplo, na Arábia Saudita, que também foi uma academia da América Top Team, que são enormes e tudo, mas é uma academia que a gente já tem um prédio próprio, é uma academia bem, como é que eu posso dizer, bem cercada, bem, né, servida, desculpa, bem servida de tudo que a gente precisa, né? Mas assim, dois pontos. Quando você. Porque, pô, são mais de 20 anos de história, né? Aí dois pontos me chamam a atenção. Quando você fala, ó, batemos cabeça e corrigimos. Como que corrige isso? Porque, assim, pô, são atletas que tornam-se famosos no mundo inteiro, e aí talvez alguns deram dor de cabeça lá no início. Minha primeira pergunta é essa: como que reorganiza? E estando reorganizado, que hora que a chave virou para falar assim, pô, vamos ser uma mega academia? É a mente pensante que você exaltou antes da ideia da vanguarda? Como é que isso aconteceu na história? Explica pra gente. Não. O que acontece, cara? Esse negócio não. A gente não virou a chave, né? E. Vamos virar uma mega academia? Não, a gente foi, ó. A gente agora. A gente não quer mais pagar aluguel. Aí o Dan comprou um terreno, né? A gente deu sorte que a gente pegou um terreno pertinho da outra academia que a gente tinha e construiu um prédio, que é o prédio nosso da América Top Team. E com isso a gente conseguiu botar tudo que a gente precisava dentro do mesmo teto, né? Com relação aos erros, cara, ou você se enquadra na nossa filosofia, ou então vai embora. Então a gente mandou vários atletas embora, a gente teve que aparar várias asas, né? Cortar as asas de vários atletas na academia, entendeu? Alguns falaram, não, pô, eu vou fazer o que vocês falaram, e ficaram na academia, se enquadraram no que a gente tinha nos nossos planos e continuaram lá, ou até, às vezes, até continuam, em alguns casos, continuam lá até hoje. Outros não quiseram ceder às regras, acharam que eram maior do que um bem comum, que é o sucesso da América Top Team, e, infelizmente, saíram do time. Isso não só atletas, como também treinadores. Então, a gente hoje tem o nosso corpo de treinadores, que isso é um fruto de vários anos, né? Aparando asas, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá, ó, você não tá dando certo, tchau, entendeu? Às vezes até os treinadores falam, ó, isso aqui não dá para mim, eu vou embora, beleza, tchau, entendeu? Então é uma coisa às vezes que é complicada você ter muitos atletas de muito sucesso, você ter vários campeões
Quem é que vai treinar na cage? Não, minha luta é mais importante. Não, a minha é mais importante. Então é complicado. Então a gente chegou numa fórmula hoje em dia que a gente faz tudo de uma maneira organizada e não tem ego, entendeu? Não tem ego. A gente tem um sistema lá que a gente chama de CIC, que é Coaching Charge. Então, cada atleta que chega na American Top Team tem o seu treinador principal, o seu head coach. E esse head coach vai ditar as regras para o teu treinamento. Botar schedule, parceiro de treino, organizar os treinadores para treinar esse atleta, a rotina de treino, botar os atletas no cage principal, no cage secundário, no terceiro cage. Então, isso tudo, cara, o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a gente ganhou 7 anos, né, de 8, a melhor academia do mundo. Então, isso é um fruto, né, que a gente está colhendo agora, mas de muitos erros, acertos, erros, entendeu? E a gente chegou numa fórmula que hoje está dando super certo para a gente. Tanto é que a gente tem um campeão do UFC, a gente tem 2 campeões do PFL, a gente tem dois campeões do Rising, e por aí vai, entendeu? A gente agora tem o Arman indo pro cinturão, a gente tem a Keila indo pro cinturão no ano que vem também, isso só no UFC. A gente tem o Moicano chegando aí no top 10 muito bem, o Mofsar chegando no top 5, entendeu? E por aí vai. Eu vou ficar aqui falando horas, né? De vários atletas, São muitos entendeu? exemplos. Mas isso é tudo fruto de um trabalho, erros e acertos que a gente teve no passado, né? Eu queria até aproveitar o gancho, porque exatamente por causa do It's Time e também de outras apurações nossas nesse fim de ano, a gente ouviu muitos elogios direcionados a você. Então, quando você falou do head coach, eu lembro de um atleta em particular que foi a Maíra Chitara, que falou, pra mim ele é o melhor do mundo. Ela falou com essas palavras. Então, assim, você é reconhecido entre os lutadores por isso, cara. E eu penso assim, que você em particular teve que se adaptar muito, né, irmão? Você, faixa preta de jiu-jitsu, aliás, recebeu a faixa do mestre Carlson Gracie, né? Foi ele que te deu a faixa, né? Isso em que ano? Que ano que você se torna faixa preta? No idos dos anos 90 ali? 1997. Olha aí, poxa vida, nós estamos falando de quase 30 anos, cara. Como é que foi essa adaptação tua, assim? Porque tudo bem, os atletas têm você como referência, mas e você? Quem treina você mesmo? Então, cara, na época, né, cara, primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí que me elogiou. Pô, a Chitara é uma querida, uma amiga, não é só atleta, mas também uma amiga querida, ela e a Glória, são pessoas maravilhosas, entendeu? Então só tenho a agradecer ao que elas falaram, né? Mas então, eu fui treinado a minha vida toda pelo Carso, né? Um cara duro, né? E muito do jeito que eu sou como treinador, eu carrego muito do Carson. Eu não sou um cara assim, soft, né? Eu não sou um yes man. O atleta que eu treino, ele vai fazer o que eu acho que é certo, né? E às vezes não é nem só eu me reúno com os treinadores desse atleta, a gente chega num consenso, né? Mas no final, quem toma decisões é o head coach, né? Então, eu assumo a responsabilidade do bem e do mal. Quando dá certo, maravilha. Quando dá errado, também sou eu, não tem problema, entendeu? Mas eu acho que a disciplina, né, que eu imponho com os atletas que eu treino é imprescindível para o sucesso, entendeu? Porque muitas vezes o cara acha que não tem que fazer, não quer fazer e tudo, mas eu tenho uma visão tal de certos adversários, do treinamento, tudo que eu tenho que impor muitas vezes a minha vontade, a minha decisão, entendeu? E, graças a Deus, ultimamente tem dado bastante certo, né? Vai Então, continuar assim. Então quem treina com ele que acha, pô, o Parrupinha é linha dura, vai continuar, tá dando resultado, pô. são convicções que eu tenho, porque eu tive um exemplo muito forte, né? Que foi a Academia do Carso, a academia mais vencedora dos anos 90 e no início dos anos 2000 foi a Academia do Carso. Então, eu tenho muito disso, né? E quando me mudei para os Estados Unidos, eu me mudei para desenvolver a parte de kimono da América Top Team, no início dos anos 2000, 2002.
Olha que ironia do destino, né? Hoje você é uma Exatamente. referência. Aí, com o tempo, eu fui, obviamente, não só na parte do kimono, né? Comecei a dar aula também de sem kimono para os atletas profissionais. O pessoal começou a gostar, começou a se identificar com o meu estilo de ensinar, com as minhas posições. E aí eu tive que tomar uma decisão que mudou a minha vida, né? Eu falei, bom, se eu vou entrar nesse mundo de MMA, eu tenho que ter pelo menos alguma experiência, porque eu não posso criar uma posição e ensinar para os caras sem saber se aquilo realmente dá certo, porque MMA não é jiu-jitsu. O cara é machucado, o cara pode perder um dente, quebrar o nariz, ser nocauteado. E eu não queria ter isso na minha consciência, de eu mostrar uma posição de jiu-jitsu, o cara tentar fazer e é nocauteado, entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que, para me melhorar, a minha intenção sempre foi o seguinte: eu vou começar a lutar MMA para eu me melhorar como treinador. Eu já comecei um pouco mais velho. A minha primeira luta de MMA foi quando em 2007, eu tinha 33 anos, ia fazer 34. Então eu falei, bom, eu tenho que começar. Meu objetivo era o seguinte: eu vou fazer umas 5 lutinhas para eu sentir, né? Se Deus quiser, me aposentar com 5-0 e continuar como treinador, que era o que eu tinha escolhido para minha vida. Eu nunca pensei em ser número 1 do mundo. Eu nunca quis ter esse negócio de, eu quero ser o melhor no mundo. A única coisa que eu sempre quis foi me melhorar como treinador. Então, o tempo foi passando, eu fui lutando. Aí, MMA é uma coisa que vicia, né? Eu, em vez de fazer 5 lutas, eu fiz 15 lutas, né? Minha última luta de MMA, eu tinha 45 anos. Eu lutei com um garoto 22 anos mais novo que eu, podia ser meu filho, né? E me encerrei, mas consegui adquirir uma bagagem muito grande nessas 15 lutas, que eu posso ver várias lições que eu aprendi, principalmente nas minhas 3 derrotas, que foram 3 derrotas assim, cada uma com um motivo diferente. Então eu pude aprender para mim mesmo e poder ensinar para os atletas que eu treino, né? Então isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu acho que eu me melhorei muito, eu evolui muito como treinador por ter tido essa experiência dessas lutas no MMA, entendeu? Sensacional, sensacional. Exemplo de gerenciamento de carreira, exemplo de definição de meta. Mandou bem demais. Mas assim, só para não perder o bonde aqui da conversa do início, né? Poxa, como jornalista esportivo e por quem está assistindo a gente agora também, claro que quando fala treinei com o mestre Carlson Gracie, fiquei faixa preta na academia dele, isso gera uma baita curiosidade pra gente, histórica, né? Inclusive no nosso cenário aqui tem um livro aqui do patriarca do clã, ó, do Carlos Gracie. Bonitão o livro aqui. Pô, mesmo depois de quase 20 anos que o Carlson partiu, tem episódios ainda que você pode contar pra gente, assim, episódios que você se lembra e fala, poxa, eu vivi isso com o cara, eu vi o cara executar isso, o cara ensinar isso. O que você recorda dessa época da academia do Carlson Gracie aí nos Estados Unidos? Cara, pô, eu tenho muitas lembranças boas daquela época. Foi uma época que eu tenho muito orgulho de ter vivido, né? A época dos anos 80 e 90 em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aquilo ali me moldou como um homem. O bairro de Copacabana foi uma coisa muito importante na minha vida. A academia do Carson, na Figueiredo Magalhães, foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu tenho meus melhores amigos são oriundos daquela academia, entendeu? Daquele bairro. Então, é uma coisa assim que marcou muito a minha vida. O Carson, a figura do Carson, como uma figura assim firme, né, do jeito que ele era, assim, um cara maravilhoso, um cara que me ensinou muito, né, muitas coisas, até mesmo ele sem saber, depois de morrer, ele continuou me ensinando, entendeu? Como fazer campeões, como lidar com campeões. Só para ter com certeza a gente lá na frente vai falar dele, mas o Pantoja,
A minha história com o Pantoja é assim, muito maneira, muito bonita, entendeu? E uma das coisas que ele sempre falou, né, é o seguinte: eu tenho muito orgulho de ser um campeão do UFC formado por um atleta da Carson Gracie. Eu sempre quis fazer parte da academia do Carson, mas não pude porque eu não consegui chegar lá, ele já tinha morrido. Mas um dos motivos que ele me procurou para treinar na América Top Team e treinar comigo foi esse, que ele queria seguir essa linha do Carson e a gente conseguiu junto, né, chegar no cinturão do UFC. Eu tenho certeza que onde o Carson estiver, ele está orgulhoso, porque isso faz parte do legado do Carson Gracie, né? Então é uma coisa assim, muito maneira. Com relação às histórias, tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias emocionantes da academia, que a gente vai ficar aqui dias e dias falando. Pô, conta uma pra gente. Você falou aí do Rio de Janeiro, inclusive, né? Aí é inevitável imaginar esse negócio de rivalidades entre academias, né? Você viu muita coisa acontecer, né? Você assistiu muito o que hoje a gente conhece como MMA nascer, né, irmão? Você viu isso, né? Junto com o Carson Gracie, né? Com certeza. Eu lembro, a gente estava treinando, um dia, 7 horas da noite, o Carson chegou e pegou uma televisão velha que ele tinha lá e pediu para um aluno trazer um videocassete, botou assim no tatame. Show, rapaziada, acaba o treino aí. Olha só aqui, essa fita aqui. Aí botou uma fita. Era o primeiro UFC. Caramba! Isso assim, uma semana depois de acontecer, em 93, né? Uma semana depois de acontecer o UFC, ele botou lá, isso aqui que está acontecendo nos Estados Unidos e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E foi engraçado porque a gente viu um cara do jiu-jitsu, da família Gracie, né, ganhando. Então, foi uma parada muito maneira, um dos dias que eu mais me recordo, né? Com relação à rivalidade, cara, várias vezes por exemplo, a gente teve um campeonato brasileiro na Hebraica, e o Carson, ele era um cara muito crítico com relação à arbitragem, né? Aí um dos nossos atletas, ele achou que foi roubado, ele parou o campeonato, botou todos os faixas pretas dentro do tatame, parou o campeonato. Pode parar isso aí. Ninguém vai lutar. Ninguém vai lutar. Acabou o campeonato, parou o campeonato. Falou, ó, enquanto não trocar esse juiz aqui, não vai ter luta. Aí, então não vai ter luta. Os caras trocaram o juiz, aí todo mundo saiu, a luta continuou. Caraca, cheio de atitude, cheio de atitude. E, cara, eu imagino o filme que passa na sua cabeça, né? Recentemente a gente estava junto lá em Las Vegas fazendo o UFC, um numerado muito grande, né? O Pantoja, o seu atleta na luta principal, enfim. E aí você me conta que você treinando no Rio, me vem o Carson com a fita cassete do primeiro UFC, 1993, com o Gracie lutando, que já era muita coisa, com o Rorion Gracie na formatação daquele novo produto, né? Tinha a mão do Rorion Gracie ali na ideia do UFC. Você assiste isso e hoje você é um dos protagonistas desse produto, aí um produto muito mais bem formatado, muito mais famoso no mundo inteiro. Cara, eu penso assim, o filme que passa na sua cabeça, né? Você tem esses momentos de nostalgia, assim, essa pegada de falar, puxa vida, olha onde eu estou? Ou não necessariamente? A adrenalina do trabalho não deixa? Não, a minha nostalgia vem quando eu lembro do Rio de Janeiro, dessa época de Copacabana. Aí eu fico bem nostálgico. Toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, porque eu ainda tenho minha mãe, ainda tá lá, minha irmã ainda tá lá, tenho muitos amigos lá, entendeu? Obviamente todo mundo, mas o Rio que você gosta, que você ama, não existe mais. Não existe, existe sim. Obviamente é outra época, né? E a época que eu vivi lá, na minha opinião, foi a época de ouro do Rio de Janeiro, nos 80 e 90, quando não era tão violento. O Rio sempre foi violento. O Rio sempre teve malandragem, o Rio sempre teve droga, sempre teve puta, sempre teve a malandragem, sempre teve tudo isso. E sempre vai ter, que é o Rio de Janeiro, né? Mas naquela época era muito melhor, com relação em vários sentidos, né? Era totalmente diferente do que é hoje em dia. Mas a minha nostalgia vem disso. Eu não fico pensando, pô, olha onde eu cheguei. Eu acho que eu não cheguei ainda em nenhum lugar que eu possa olhar para trás, caralho, onde eu cheguei. Eu ainda quero fazer muita coisa, eu tenho muita luta para ganhar, eu ainda tenho muito cinturão para conquistar como treinador, eu ainda tenho muita gente para ajudar, eu ainda tenho muitos
objetivos a cumprir, não só profissionalmente, mas também com a minha família, com meus filhos, entendeu? Então eu não tenho, acho que não tenho nem muito tempo para ficar assim olhando para caralho onde eu cheguei. Eu não cheguei em lugar nenhum assim, tão assim não, entendeu? Obviamente, as conquistas que eu tenho como treinador até hoje foram muito. Teve muito suor, teve muita lágrima, teve muito suor, muita alegria, muito riso, muito choro, entendeu? E eu valorizo demais, mas eu acho que eu ainda tenho que fazer, ainda posso fazer muito mais. Então eu não tenho muito tempo para ficar nesse negócio por exemplo, lá no UFC, main event com Pantoja e ficar olhando, pô, não, eu tenho um trabalho a fazer. Sim. E o meu trabalho é fazer o que eu puder para o meu atleta, o atleta da América Top Team, o atleta que eu estou treinando, o atleta da América Top Team ganhar. O meu objetivo é botar sempre a América Top Team como número 1 do mundo. Porque a América Top Team é a mãe de tudo, né? O Pantoja vai se aposentar e depois vai ter que ter outro atleta e outro atleta. E da onde? Da América Top Team. Entendeu? Então, obviamente, a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer o máximo possível para ser o melhor possível hoje em dia. Mas um dia o Pantoja vai se aposentar. Um dia o Armão vai se aposentar. Um dia um garoto que nem entrou ainda vai se aposentar. E a América Top Team sempre tem que estar por cima, porque é a nossa empresa. A gente sempre quer que a nossa empresa, né, esteja por cima. O Steve Jobs morreu, a Apple continua lá como número 1. Entendeu? Então a gente sempre tem que ter esse objetivo, essa mentalidade, né? Sempre poder fazer mais e sempre poder botar o objetivo maior da América Top Team, não de atletas assim. O objetivo não é um atleta ser o melhor, não. O objetivo é a academia ser melhor com todos os atletas juntos, entendeu? Pô, massa demais essa fala sua, até porque ela transmite energia. Olha, eu tenho muito o que fazer ainda. É bacana ouvir você dizer isso. E por coincidência aí, você falou do Rio de Janeiro há pouco, aí você ergueu o seu braço, eu vi que você tem uma tatuagem bonitona aí do Cristo Redentor, né, cara? Massa, olha aí. É, Bonito, velho. Bonito. é o Bonitão, Cristo bonitão. Redentor, né? Agora você falou do Pantoja aí. Antes que ele se aposente, então. Pô, não tem pra ninguém, hein? Pantoja tá dominando a divisão. Olha só, passou. Ele não é campeão mais. Como é que é isso, Parrumpa? A gente tem uma filosofia, eu e ele, né? É o seguinte, olha só, irmão. Você foi campeão, legal, pela 4ª vez. A gente tem mais uma defesa. Até essa, quando você entrar em camp, quando ele entrar em camp para a sua próxima defesa, ele não é mais campeão de nada. Ele vai tentar conquistar mais um cinturão. Essa mentalidade de contender, de aspirante, é o que move o mundo. Por quê? Hoje em dia, antes era com o Demetrius Johnson. Depois passou para o Cerrudo. Depois passou para o Davidson. Depois passou para o Benavides. Desculpa, o Moreno. Agora é o Pantoja. Então, todo mundo, toda a categoria de 125 pounds, né, que é o 57, eles acordam, treinam e vão dormir pensando em como ganhar do Pantoja. Que o Pantoja é o número 1 do mundo. Certo? Então, todo mundo quer estar onde o Pantoja está. Se o Pantoja olhar para baixo e falar, não, eu sou o campeão, o declínio é rápido. Pô, Ele tem que olhar e falar, não, eu quero mais, eu quero ganhar mais, eu quero ter a minha 4ª defesa, eu quero ter minha 5ª defesa. E essa mentalidade de aspirante, de contender, tem que estar sempre... Porque no momento que você se acomoda, fudeu. Você tem que estar evoluindo sempre. O Pantoja mostrou um Pantoja melhor do que na luta do Rio. E
para a próxima luta, ele tem que se mostrar um Pantoja melhor do que a luta de dezembro agora. E assim por diante. E sempre mostrando e trazendo algo novo. Porque se você ficar previsível, o declínio acontece. Se eu sou treinador dos outros caras, eu estou estudando, o que o Pantoja sempre faz? Para eu botar um antídoto, entendeu? Só que acontece, eu estou sempre tentando, nós estamos sempre tentando, não só eu, mas eu, o Macarrão, o Anderson, e todos, o Steve Moco, todos os treinadores do Pantoja, né? Estamos tentando sempre botar o Pantoja com alguma coisa de extra, alguma coisa nova. Ele já mostrou umas 2, 3 coisas novas nessa luta. Quem é estudioso, viu. Quem não é estudioso, eu não vou falar o que ele mostrou novo. Entendeu? Mas ele já mostrou coisas novas nessa luta. Pô, criação entendeu? de repertório, tem que ser sempre assim. Porque o nego tá estudando ele hoje. A gente tá fazendo essa entrevista aqui, tem nego olhando a luta do Pantoja para ver como é que vai ganhar dele. Exato. Vocês Entendeu? estão sempre Então, criando repertório. a mentalidade aspirante tem que estar sempre na cabeça do campeão. Sempre. Sensacional. Você deu uma resposta bem direta e bem incisiva com relação à mentalidade. E, poxa, na última luta do Pantoja, ele deu uma aula sobre perseverança, e eu tô falando depois lá na imprensa. Aliás, ele me quebrou no meio com isso. Eu estava, primeiro, muito envolvido com a cobertura, e aí a gente vê o brasileiro ser campeão, e aí ele dá uma aula, assim, para nós brasileiros, sobre como o brasileiro deve vencer, e tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Para vencer, você tem que se superar e superar o outro. Tem que estar preparado porque a pancada vem forte, porque é brasileiro. E aí eu tô falando de vencer na vida, que foi o que o Pantoja falou pra gente lá, repito, ficou muito marcante pra mim, assim, na minha vida em particular. Pô, dei show lá, chorei lá. A galera viu aí no site do Super Lutas aí. Aí é o seguinte, como é que esse cara é no dia a dia? Ele é 100% isso que você falou, de tipo assim, ó, meu irmão, beleza, parabéns, passou da Sakura, acabou, foco. Ou, às vezes, ele te gera alguma preocupação, no sentido de assim, ó, Pantoja, hoje não tá tão focado em não, mano. Como é que ele é no dia a dia com relação à mentalidade? Não. Esse cara que você vê aí, dando as entrevistas, falando daquele jeito, é o Pantoja no dia a dia. Com ele eu tenho que, às vezes, até tirar ele um pouco. Ó, tá demais, calma, vamos descansar hoje, vamos descansar amanhã, eu preciso que você descanse. Descanso também ganha luta, né? Então, olha só, depois que ele lutou no Rio de Janeiro, né, foi a terceira luta em 11 meses. Ou seja, ele fez 15 rounds em 11 meses. Poxa vida. Então, eu falei, ó, você não vai lutar até o final do ano. Que isso? Não vai lutar, porque você está se apresentando, por exemplo, no Rio. Quando eu falei isso, muita gente achou que eu estava dando uma desculpa por ele não ter finalizado a luta no Rio. Mas a verdade é que no Rio ele se apresentou 70% do Pantoja. Por quê? Porque foi um acúmulo de treino muito grande. Ele ganhou o cinturão em julho, dezembro ele já lutou, e maio ele já lutou. E camp de cinturão, camp de 5 rounds é muito exaustivo. Entendeu? E, porra, ele precisava. Eu tive uma visão, falei, peraí, tá ruim. Pantoja é finalizador. Veja o luta do Pantoja, você vê. O cara finaliza ou não corteia. E ele até agora, luta de cinturão, ele não fez isso. É o corpo dele. O corpo dele não tá deixando. Então a gente parou. Em 2 meses eu falei, você vai... Cara, você vai fazer o que você quiser com a tua família. Viaja, fica aqui, vem pra academia, mas eu não quero nenhum treino sério. Eu quero que você, ó, recupere o seu corpo, aquelas microlesõezinhas aqui e ali. Vamos recuperar tudo. E a gente vai começar a pensar em treinar sério lá para outubro. Ou seja, você vai estar preparado 100% para dezembro. Se eles quiserem muito, em novembro você pode lutar. Ou seja, ou em Nova York ou em Vegas. Mas, por mim, é Vegas. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a minha vontade, que era que ele se apresentasse no último pay-per-view do ano, 100%. Aquele ali é o Pantoja 100%. E o finalizador reapareceu. Com certeza, entendeu? Não só isso. Ele ganhou.
Esse japonês, ele foi trazido pro UFC porque com um hype que eu realmente nunca tinha visto aquilo. Entendeu? O UFC estava muito, investindo muito nele, um cara super hypado, um cara super perigoso, grande, forte, campeão na categoria de cima, entendeu? Então, tipo assim, foi uma coisa assim, incrível. E o Pantoja ganhou do cara, onde o cara é bom. É. Ele deu um knockdown. Primeiro soco que o Pantoja deu, um cruzado de esquerda, o cara caiu. É porque teve a grade, o cara bateu na grade, o Pantoja caiu por cima. Mas ali foi um knockdown. Se não tivesse aquela grade ali, o cara caiu de bunda no chão. Uhum. Se fosse lá no Rising dele lá, ele tinha caído fora. Ou isso, A luta voltou em pé, o Pantoja batendo nele. Ele deu 2 joelhadas, uma que pegou no peito e outra que pegou na barriga, não pegou. Deu um chute na cabeça que o Pantoja defendeu e o Pantoja pressão, chutando a perna, pressão, direto, entendeu? Aí voltou no segundo round, que a nossa estratégia era essa, fazer o cara lutar e se desgastar um pouquinho no primeiro round e a partir do segundo round começar a botar pressão no que a gente queria, que é o agarrado. A luta do segundo round não durou 1 minuto e meio. Ele deu um jab. O primeiro jab que o Pantoja deu no segundo round, o japonês abriu o olho desse tamanho, estava de frente para mim. Aí daí foi só... Depois que o Pantoja botou os ganchos nas costas, eu sabia que aquilo ali... Daquele round ali, ele não ia passar. Por quê? Porque foi no começo do round. Então o Pantoja pegou as costas e botou o gancho, ainda faltava 3 minutos e... Acho que 3 minutos e 40 pro segundo round acabar. Então eu falei, agora é o seguinte, irmão, calma que você vai pegar esse cara. Agora vamos trabalhar as posições. E foi isso que aconteceu. Pô, e foi sensacional essa defesa de Las Vegas. E aí você falou sobre o descanso do Pantoja, aí a gente entrou um pouco no mérito também da vinda do Kaya Sakura, e realmente muito hypado também. Aliás, antes de eu fazer a pergunta que eu quero fazer, o Kaya Sakura, esse hype nele, é a resposta óbvia da oxigenação da divisão ou pode haver outros motivos para o UFC ter dado tanta moral para esse cara? Não, acho que ele é um cara perigoso, habilidoso, muito bom em pé, exciting, as lutas dele são todas assim. Só que ele pegou o campeão. Eu acho que ele vai ganhar de muita gente na categoria. Com certeza. Mas o do Pantoja não deu. Seguinte, voltando à situação, porque aí você determina pro seu atleta, irmão, chegou a hora de descansar, não sei o quê, eu quero Nova York, eu quero Las Vegas, aí dá certo Las Vegas, mas aí vem um lutador, como você disse, perigoso e tal. Como é que funciona esse momento do casamento de luta, assim? É um negócio que gera muita curiosidade na gente. Como que você negociar? Tá, o empresário te procura? Não, o empresário procura o atleta, aí o atleta vai te consultar. Como é que funciona esse momento de decisão de casamento de luta? Depende muito, né, cara? No caso do Pantoja, né, a gente não tem muito o que falar. O UFC entra em contato com a gente, esse cara aí, acabou. A não ser que a gente tenha algum motivo muito forte pra falar não, né? E no caso do Pantoja, a gente... Eu não vou falar que nunca, né, mas a gente vai ser muito difícil a gente falar não. Por quê? Porque quando o cara é campeão do UFC... ele tem que lutar com qualquer um, estando ranqueado ou não. Exato. Você é o melhor do mundo. Você não pode agora escolher. Agora, até você chegar a ser campeão, você tem que fazer o quê? Fazer o possível para lutar com quem está na sua frente, para você chegar a poder lutar pelo cinturão. Faz sentido. Se você é número 10, você não pode lutar com o número 15, tem que lutar com o número 4, 5, para você ir chegando. Ou 8. Você ir chegando. Mas aí como é que você corre atrás dessas lutas? Tipo, o Pantoja de 23, que queria uma luta atrás da outra. Acabou a luta, já chega nos caras, no matchmaker? Como é que rola isso assim? Eu quero mais uma. Como é que é isso? Não, aí o empresário dele, que é o Ed Soares e o Joinha, vão entrar em contato com o Mick e vão conversar. Aí é uma outra jogada. Mas quando o cara é campeão, por exemplo, na segunda-feira seguinte, ou seja, segunda-feira passada, a gente já tem o nome para a próxima luta do Pantoja. Entendeu? Ninguém sabe, ninguém pode saber, mas a gente já tem a luta, a gente só não tem a data. Aí eu falei a data que eu quero. E agora vamos ver se vai ser a data que eu quero ou não.
entendeu? Mas a data que eu quero, eu já falei pro adversário que eles me falaram, E, entendeu? você pode falar quando que seria o ideal? Não, Tá. não. Mas você coloca isso na negociação. Você tem essa voz na negociação. É, porque o Pantoja não faz nada sem falar comigo. Uhum, E eu uhum. sempre falo, ó, o seguinte, o motivo de eu estar falando essa data é esse. Então a gente vai fazer essa data. Pode vir quem for, mas é essa data. Pô, se tem um motivo, pode ser o fato de ser no Brasil, hein? Vou começar, vou começar a provocar aqui o Brasil em maio, já pensou? Mas tudo bem. Nós vamos aguardar ansiosos por essa próxima luta Não, o do Brasil em Pantoja. maio não é pay-per-view, irmão. É Fight Night, então não É pode Fight ser no Night no Pantoja. Brasil, tá. Tá bom saber, inclusive, que isso também a gente não sabia. A gente perguntou pro Dana É. lá na Flórida, ele, estamos em negociação, ele não quis assumir. Bom, já sabemos que é Fight Night em maio no Brasil. Cara, por falar em futuro, Armati Sarukian, como é que tá a preparação? Como é que tá o dia a dia desse atleta? Como é que tá teu trabalho com ele? Não, maravilhoso, né, cara? O Arman, a gente já tá há mais de 10 lutas juntas. Depois que ele perdeu pro Islam, né? Que foi a primeira luta dele no UFC que ele pegou com short notice, ele já veio pra American Top Team, a gente começou a trabalhar lá atrás. A primeira luta que a gente estava junto foi contra o Obama Mercier, o canadense, né? Que foi a segunda luta dele no UFC, a gente está desde então junto. O Arman é um cara muito fácil de trabalhar, é um atleta em todos os sentidos, um cara super focado, um cara que aprende. Pô, você mostra a posição para ele uma ou duas vezes, acabou. Ele já botou no repertório dele. Se der chance, ele vai fazer. Né? Ele é um cara muito disciplinado, é muito focado, muito respeitador. Então, é um cara, que é fácil, né, de treinar. Nós temos um objetivo que a gente traçou lá atrás, entendeu? E, se Deus quiser, no dia 18 de janeiro, a gente vai botar tudo que a gente treinou em prática, né? Obviamente, a gente está indo contra o campeão do peso leve e o número um, Uhum, pound for pound, do mundo. Então, é uma uhum. tarefa difícil, é uma tarefa que é muito árdua, mas eu acho que o Arman tem armas poderosas, né? Que, que vão bater de frente com o Islam, entendeu? Principalmente o wrestling dele é excelente, entendeu? O tamanho dele, você viu a dificuldade que o Islam teve contra o Volkanovski na primeira luta. Então são certas coisas que a gente já botou no papel e nos dão uma certa confiança. Obviamente foi uma luta duríssima, de repente a luta mais dura de cinturão que eu já tive na minha vida, entendeu? Porque o Islam é um campeão sólido, entendeu? Que é bom em tudo. Mas eu confio no Arman, eu confio no treinamento que a gente está botando, e se Deus quiser vai estar tudo certo. Boa, aliás, obrigado por essa análise, assim, sabe? É muito bom entender isso de dentro, né? E você falou do Makhachev na situação, né? Do primeiro pound for pound, etc. Esse contexto fará com que o Arman tenha que lutar com ele duas vezes? Isso aí é muito complicado, é uma luta dura, eu até acho que sim, mas se for uma luta que tem algum tipo de finalização, eu acho que para qualquer um dos lados, eu acho que não, Uhum. né, cara? Assim, honestamente, você acha que o Tsarukian tem repertório para, não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas tem repertório para talvez sobrar em determinada circunstância? Certo? Tem. Pô, bacana demais, bacana demais. 2025 vem aí, o que a gente pode pensar além do cinturão do peso leve? O que você está planejando para você? O que você está planejando para a TT? Cara, então, a gente tem uma garota aí, né, cara, que eu tô meio que. Eu não tô gerenciando, porque eu não sou empresário dela. Mas eu tô direcionando a carreira dela para a gente chegar até o meio do ano no UFC, que é a Bia Mesquita, a maior campeã de jiu-jitsu da história, 10 títulos mundiais, Hall of Fame, Guinness Book. Tá, a gente conseguiu chegar aí em 6 meses, 3 lutas, 3 finalizações no primeiro round. Desculpa, essa última foi no segundo round. Ele deu umas 3 finalizações, né? Então, é uma garota que a gente está dando atenção, principalmente eu, e tenho fé que até o meio do ano ela vai estar no UFC. E é uma promessa para o Brasil, porque ela é uma garota muito boa e tem um potencial muito bom. Qual a Além divisão? disso, obviamente, o Moicano luta no mesmo dia do Arman,
né, contra o Benil Dariush, também no main card do 311, né? Também um cara que agora é top 10, mas tá chegando bem, tá chegando forte, tá com hype também. A gente sempre tem uma esperança grande que o Shabley, né, que é um dos caras mais habilidosos que eu treino, Alexander Shabley, que perdeu a final do Bellator pro Usman no Magomedov, mas é um cara que ele é muito bom. Então, tô esperança que ele vai voltar muito bem para o ano de 2025, né? E tem vários nomes, né, cara? Além do Pantoja, tem o Adriano Moraes, que vai lutar pelo cinturão em março do One FC, né? Tem atletas que estão chegando, de repente, para ganhar mais cinturões, por exemplo, a Kayla Harrison, né? Eu não treino ela, mas ela é uma querida, ela é atleta da América Top Team, entendeu? E com certeza vai ganhar o cinturão na próxima luta dela contra a Juliana Pena, entendeu? Então tem a América Top Team está bem representada. A Dakota, acredito que ela continue ganhando no PFL. A gente tem o Dovlet e Muradov, que ganhou a PFL, também vai voltar. Então a gente tem, cara, muitos atletas, né, que estão representando muito bem a América Top Team. Sempre muito bem representada, diga-se de passagem. Vamos ficar de olho nesses nomes aí que você destacou pra gente. Tá sem férias e vai trabalhar muito ainda no ano que vem, vai trabalhar pra caramba. É verdade. Ô Parrupinha, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo aqui nesse podcast, e eu tô curioso pra saber sua resposta, porque focado como você é, e você transpira foco, irmão. Você deixa claro que tua vida é trabalho, assim. Clima de fim de ano, decoração bonita aí atrás. Você tá feliz? Muito. Eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu amo já há muito tempo. Acho que eu nunca tive, assim, uma época que eu falava, caralho, eu vou ter que dar aula. Não. Eu faço... por isso que a minha mulher, às vezes, tem que me dar ordem. Vamos tirar férias. Não, vamos. Me pega pelo braço, a gente compra a passagem, vamos A tirar... última palavra é tua, você fala sim, senhora. Não, eu sempre falo sim, senhora, mas ela é demais. Ela é demais porque ela vive isso comigo. Ela chora, ela ri, ela comemora. Ela não vai para a luta comigo, mas ela está sempre comigo. Então é muito importante você ter uma parceira que está sempre com você e que está na mesma direção. Não fica reclamando que eu viajo muito. Cara, esse ano eu viajei 119 voos. Do dia 1º de janeiro até agora. Minha última viagem foi semana passada com meu filho. Voltei de um seminário no Canadá. Saco Então cheio de aeroporto. Então, porra, quem fica segurando as pontas aqui em casa é ela, entendeu? Então, porra, é uma felicidade de eu ter uma pessoa do meu lado que tem o mesmo objetivo que eu, entendeu? Mas às vezes ela mesmo tem que falar, ó, você tá muito estressado, você tá muito assim, a gente tá muito tempo junto, ela me conhece muito bem. Então, ó, vamos tirar umas férias, você tá precisando, entendeu? Mas só que, por exemplo, agora não dá, ela sabe que eu ia falar não, por causa do Armando e do Moicano, entendeu? Então, de repente, depois da luta deles, né, a gente tira uma semaninha de férias, entendeu? Mas o importante é a gente estar feliz, É isso aí. entendeu? E eu tô muito feliz, eu sou feliz e espero continuar assim durante muito tempo. Isso aí. Pô, bom demais ouvir isso. Eu particularmente estou feliz hoje por estar contigo aqui. Você falou isso algumas vezes, eu reforço. A gente poderia ficar aqui 3, 4, 5 horas, fazer versão 2, 3, porque tem história demais e você tem muito o que dizer. Mais do que ter história, você tem muito o que dizer. Muito obrigado por aceitar o convite do It's Time. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você pela oportunidade aí. Foi só a primeira, de repente a gente pode fazer mais algumas, né, para abordar outros assuntos, mas eu que tenho a agradecer. Pô, história é o que não falta. Valeu demais, lembrando que o It's Time é a moral da BK8, tá? Então tem o QR Code aí pra você, pra gente continuar fazendo conteúdo legal. Clica aí e se cadastra. Valeu! It's Time!